Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e nessa segunda rodada do Campeonato Pernambucano, matematicamente o Santa Cruz tem um jogo que vale 3 pontos, mas psicologicamente pode valer uns 300. Santa Cruz já tomou conta de mim. E esse é o pré-jogo de Maguari e Santa Cruz, jogo que vai acontecer em Bonito nessa quarta-feira, 3 da tarde. Vou falar mais sobre esse horário. E um jogo muito importante aí para as pretensões do Santa Cruz no Pernambucano, que depois desse jogo vai pegar confrontos difíceis em sequência e é preciso continuar somando pontos para conquistar os objetivos ao final dessa primeira fase. Antes de mais nada, queria pedir a ajuda de vocês. Deixa aquele teu like aqui, se inscreve no canal, comenta, hypa nossos vídeos, porque ajuda demais a difundir ainda mais o trabalho da gente aqui e dar essa moral, né, para quem tá fazendo o vídeo aqui, que é esse que vos fala. Bem, primeiro jogo fora de casa do Santa Cruz na temporada, né? Até os amistosos foram sempre aqui no Recife. E o Santa Cruz vai viajar, vai a Bonito para enfrentar o Maguari. Primeiro de tudo, 3 horas da tarde, um horário que para os padrões de campeonato pernambucano é desumano. A gente não está no sul do país, a gente não está com temperaturas baixas, estamos no auge do nosso verão e é inadmissível que a federação permita que o futebol seja praticado nessas condições. A gente sabe que existia uma dificuldade técnica, mas se dá um jeito, né? Pede um prazo, dá um ajuste, transfere o jogo para outro estádio. A gente viu que o Decisão teve um problema no estádio com o gramado, o jogo foi transferido para a Arena. Então, o próprio Santa Cruz poderia ter transferido esse jogo, se não para a Arena, joga no Arruda de portões fechados, joga na Ilha do Retiro, nos aflitos, mas não expõe a essas condições de jogo os atletas profissionais. Eu lembro que no ano passado eu tive o desprazer de ir lá a Goianinha para ver um jogo que começou 3 da tarde em condições parecidas. O nível do jogo foi horroroso. E isso prejudica demais os atletas. São atletas que acabaram de sair de pré-temporada, vão fazer um esforço muito maior do que o normal, em condições físicas muito mais desgastantes. E assim, tem coisa que parece que só acontece com Santa Cruz, porque se fosse qualquer um dos outros times ia brigar para fazer a transferência do jogo, para tentar alternativas, mas infelizmente quando é o Santa Cruz parece que tudo é mais difícil, tudo é mais complicado, a federação impõe e o Santa Cruz precisa aceitar. Então, para esses jogadores que já estão em início de temporada, que já não estão no auge físico, vão ter que enfrentar mais essa burocracia, vão ter que enfrentar mais essa dificuldade e esse horário inicialmente influi diretamente no jogo, porque o Santa Cruz é um time mais técnico. Mas quando você tem condições adversas, vai igualar muito no físico, né? Então, a vantagem toda é para o Maguari. Conhece o estádio, conhece o gramado, já está adaptado a jogar ali. E se não bastasse isso, ainda tem a temperatura que diminui aí, digamos, o déficit da qualidade para o físico. O físico vai ser muito mais importante do que a qualidade técnica em si. Para além dessa bizarrice do horário, independente disso, o sol tá lá para os dois times. Então, por mais que dificulte ainda mais um jogo que já seria difícil, o Santa Cruz precisa se impor e fazer o resultado. E para isso, Marcelo Cabo deve repetir o time dos últimos 2 jogos. Roquenedi no gol, Pedro Costa na lateral direita, a dupla de zaga Eurico e William Alves, Rodrigues na lateral esquerda, a dupla de volantes Balotelli e Andrei, Alan Patrick como meia e o ataque já questionado depois de uma rodada, Robinho, Renato, esses dois muito mais, e Quirino. Para essa rodada, o Santa Cruz vai encontrar um jogo muito mais difícil do que encontrou contra o Decisão. Resolveu a parada ali em 35 minutos do primeiro tempo, depois ficou naquele banho-maria, baixou concentração, sofreu alguns sustos. Para essa partida, o Santa Cruz vai precisar estar concentrado o tempo todo. O Maguari é um time de investimento maior, é mais qualificado, tem peças mais conhecidas que você sabe que se vacilar, se o Santa Cruz não tiver com a concentração em dia, pode sofrer, né? Como o Maguari já impôs alguma dificuldade ao Náutico jogando nos aflitos. Então, jogando nos seus domínios, o Maguari tende a ser a equipe, eu vou colocar entre aspas aí, do interior, que basicamente ela é a única que joga fora da arena de Pernambuco. São Lourenço da Mata é longe, mas não chega a ser interior. Então, a única equipe que está mandando de fato seus jogos longe aqui da região metropolitana é a mais perigosa. Um time que
conseguiu ano passado se classificar na primeira fase do Pernambucano em segundo lugar, avançou já diretamente para a semifinal, teve uma possibilidade muito grande de conseguir a vaga na final, mas acabou caindo para o Retrô. Então, assim, dos times que o Santa Cruz, do interior aí, os times menores, que o time mais difícil, com certeza, de se enfrentar é o Maguari. Então, reforçando tudo que o Santa fez no primeiro jogo, o Santa Cruz precisa evoluir. Quem jogou bem precisa manter o nível, ou se possível aumentar, e quem não foi tão bem precisa abrir o olho, né? A gente viu algumas peças que não foram bem no primeiro jogo, o Robinho, o Andrei, né? A gente teve um ou outro jogador ali que também foi um pouco abaixo da média, precisam abrir o olho, né? Nesse ano a gente tem uma característica muito diferente dos anos anteriores. A gente tem opções no banco que podem tomar a vaga de titular. Eu vou focar muito no jogo de Robinho, que foi muito abaixo da média, né? Eu vi ele jogar contra o Defensa, ele não fez aquele jogo horrível que ele fez contra o Decisão. Então, se Robinho faz um outro jogo ruim, Vitinho já pede passagem para jogar. O próprio Viniora, que foi muito bem nos amistosos, eu não sei como é que ele está treinando, mas como não foi testado no jogo como decisão, possivelmente será preterido. Tem Matheus Regis, que joga nas duas pontas. O próprio Renato, apesar de ter feito um jogo discreto, participou efetivamente dos gols. Então deve continuar como titular. Mas se também já não fizer um jogo bom, tem todas essas opções no ataque. O Andrei precisa desenvolver o jogo, precisa jogar melhor. Muito parecido com o que eu falei de Robinho. Foi muito bem nos amistosos e no primeiro jogo principal foi mal. Vamos ver o desenvolvimento. Mas se ele não tiver condições, Pedro Favela já pede passagem ali entre os volantes. A dupla de zaga e os laterais a gente precisa avaliar. No próprio Pedro Costa, que foi discreto, né? Foi prejudicado também pelo jogo ruim de Robinho. Mas se ele não evoluir, Israel já tá ali. O próprio Israel que faz a dupla função. Ele pode ser lateral ou pode ser ponta. Num jogo mais físico, como tende a ser o jogo de amanhã, um jogo mais desgastante, o gramado não é dos piores, mas também não é dos melhores. Quem sabe não pode ter dois jogadores mais físicos, o próprio Pedro Costa e o Israel ali na ponta em algum momento do jogo. São situações de jogo que precisam ser definidas. Rodrigues, ninguém vai mexer nele agora porque não tem opção. A única opção é o menino da base, que ainda é verde, mas a gente já começa a mirar ali. Se ele continuar indo mal, quando o Alex Juan tiver em condições, já volta imediatamente ali para a titularidade. Então a gente precisa acompanhar essa evolução individual e também a evolução coletiva. Santa Cruz oscilou demais no primeiro jogo, que é absolutamente normal, mas repito, para esse jogo precisa estar mais concentrado, precisa jogar mais coletivamente e precisa competir mais. Situações que o decisão permitiu que o Santa Cruz fizesse na arena, amanhã não vai acontecer. Então, o Santa Cruz tem uma noção, abrir o olho, que é um jogo muito difícil, apesar de ainda ser acessível. O adversário do Santa Cruz, Maguari, vai jogar a Série D do campeonato, tem um investimento interessante, é um time que, repito, chegou à semifinal do Campeonato Pernambucano do ano passado, tem alguns destaques no seu time, como o Michael Félix, que já jogou no Santa Cruz, o próprio Memo, que eu vou pedir licença aqui para mandar um grande abraço, que é um ser humano incrível, assim, uma pessoa gigantesca. Quem conhece o Memo é mais fã da pessoa do que do atleta, ainda que o atleta seja um jogador chato, tá? Vai ser um jogador chato para jogar contra o Santa. O espaço que muitas vezes Patrick e Alan teve no jogo contra decisão, amanhã vai ser mais puxado para ter espaço. Mesmo é um jogador que já tem uma idade avançada, mas cuida muito do físico, então pode trazer dificuldades. A gente tem Guedes também, que é um zagueiro que já passou pelo Santa, também tá lá no Maguari. Então é um time muito mais qualificado, é um time que vai exigir que o Santa Cruz jogue mais coletivamente. E é um bom teste, porque daqui 2 semanas o Santa Cruz vai começar a ter jogos mais complicados, jogos contra Retrô, contra Náutico, contra Sport. São jogos em que o enfrentamento é muito mais complicado. Então, esse jogo contra o Maguari é um teste de fogo para ver como é que esse time evolui de uma rodada para outra. Depois a gente tem um jogo um pouco mais tranquilo, mas já enfrenta Retrô e Náutico em sequência, pega o Jaguar para depois enfrentar o Sport. Essa evolução tem que ser rápida, né? O campeonato é muito rápido, então o que eu espero para amanhã é que Santa Cruz evolua seu jogo coletivo, principalmente, né? Mas também as peças individuais comecem a dar alguma liga. As que não funcionarem, que sejam rapidamente identificadas pelo treinador e substituídas, porque nesse campeonato curto o time precisa realmente dar sinais dessa evolução. E eu espero para esse jogo uma boa vitória,
tá? Eu não acho que o Santa Cruz vai conseguir performar tanto devido a tantas dificuldades, mas a gente não pode em momento nenhum abrir mão dos 3 pontos. Independente que o Maguari é difícil, jogando no interior, 3 da tarde, o Santa Cruz ainda é um dos postulantes ao título e precisa fazer 3 pontos, mesmo jogando com todas essas adversidades. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham para esse jogo? Vai ser tão difícil como eu tô prospectando aqui? Ou vocês acham que o Santa Cruz vai ter menos dificuldade? Se jogar como jogou o último jogo, vai passar sufoco, mas eu espero que o time evolua. Não esquece de deixar teu like aqui, comenta o que é que você achou da análise e depois da partida a gente já grava aquele pós-jogo para fazer a análise do que eu espero que tenha sido uma vitória do Santa. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Valeu. Santa Cruz já tomou conta de mim.